Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Henrique, professor titular da disciplina de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Neste vídeo, gostaria de conversar com vocês a respeito da calagem, benefícios, limitações e efeitos colaterais da calagem. Mas antes de prosseguir neste vídeo, gostaria de pedir para que você curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo com os seus colegas nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e nos acompanhe aqui no canal, porque estaremos publicando mais vídeos, mais conteúdos relacionados à química e fertilidade do solo. Então hoje nós vamos falar sobre a calagem, que é uma prática bastante utilizada na agricultura brasileira, porque a maioria dos solos brasileiros é formada por solos muito desenvolvidos pedogeneticamente, solos que têm uma mineralogia caulinítica e oxídica, e solos que apresentam como principais características a acidez elevada, ou seja, são solos ácidos, solos com pH baixo, e esta condição de elevada acidez, além de ter efeito direto sobre as culturas, esta condição também favorece o aumento da concentração de alumínio e de manganês, que pode alcançar concentrações tóxicas. Inclusive, a acidez dos solos, da grande maioria dos solos brasileiros, é provocada pela presença do alumínio. Então, o alumínio é o principal responsável pela acidez dos solos, e o alumínio ele é um elemento tóxico às plantas, bastante tóxico às plantas, e que limita bastante a produtividade das culturas. E, além disso, esses solos ácidos, eles também têm CTC muito baixa, pequena quantidade de cargas elétricas negativas, capazes de reter cátions, que são nutrientes, que são elementos essenciais às plantas. Além disso, os solos ácidos também são bastante lavados, bastante lixiviados, porque no processo de intemperismo há muita lixiviação de metais alcalinos e alcalino-terrosos, de modo que os solos ácidos também eles possuem baixa saturação por bases. Então, esta combinação de fatores faz com que a produtividade desses solos seja bastante limitante. Todas essas condições limitam bastante a produtividade das culturas, de modo que a calagem, que consiste da aplicação de calcário aos solos, tem sido a prática mais recomendada e utilizada para corrigir essas limitações. Mas quais seriam então os benefícios, as limitações e os efeitos colaterais desta prática? Bom, como benefícios da calagem, nós podemos, em primeiro lugar, afirmar que, ao corrigir a acidez do solo, a calagem elimina problemas de toxidez por alumínio e manganês nas culturas, ao mesmo tempo que diminui bastante a disponibilidade de metais pesados nos solos. Nós já falamos aqui que, em solos ácidos, o alumínio ocorre em concentrações muito elevadas, causando toxidez às plantas, e em alguns solos, devido à riqueza do material de origem, nós também podemos ter toxidez por manganês. Embora o manganês seja um elemento essencial às plantas, mas em algumas situações pode ser que ele ocorra em teores muito elevados em solos ácidos. Este gráfico relaciona a disponibilidade de nutrientes e elementos tóxicos em função do pH do solo. Então, nós podemos observar que, quando a gente aumenta o pH do solo, há um decréscimo acentuado da disponibilidade de alumínio no solo, e em pH acima de 5,5, o alumínio não causa mais toxidez às culturas. Por isso que a calagem é feita normalmente aplicando uma dose de calcário para elevar o pH do solo para uma faixa entre 6 e 6,5, que seria uma faixa mais adequada para
a maioria das culturas. Algumas culturas com pH 5,7 já é suficiente, mas geralmente pH 6 seria um pH mais adequado nessa faixa de 6 a no máximo 6,5. Bom, então tem esse benefício da diminuição da toxidez por alumínio e também a diminuição da toxidez por metais pesados como cádmio, chumbo e mercúrio. Então, tanto o alumínio como esses metais pesados, cádmio, chumbo e mercúrio, eles têm a sua solubilidade e, consequentemente, a sua disponibilidade para a planta diminuída quando aumentamos o pH do solo. A calagem também supre quantidades adequadas de cálcio e de magnésio para as culturas, porque o corretivo que aplicamos ao solo é o calcário dolomítico, que tem cálcio e magnésio. Então, ao mesmo tempo que a calagem corrige a acidez do solo e elimina a toxidez por alguns elementos químicos, ela também funciona, tem um benefício nutricional, porque vai fornecer cálcio e magnésio para as culturas, que são dois elementos essenciais às plantas. A calagem também cria condições adequadas para a melhoria da atividade microbiana, porque se as plantas são sensíveis à acidez, muito mais sensível ainda são os micro-organismos do solo, que decompõem os resíduos orgânicos, que fazem fixação biológica de nitrogênio, eles são muito sensíveis à acidez. Então, quando se faz calagem, há uma maior atividade microbiana e particularmente importante aí para, no caso de culturas que fazem associação com micro-organismos para fixação biológica de nitrogênio da atmosfera, como a cultura da soja, por exemplo, onde nós temos aí uma condição mais favorável de pH do solo, vai melhorar bastante a fixação biológica de nitrogênio da atmosfera. A calagem também tem o benefício de aumentar a disponibilidade de vários nutrientes, vários elementos essenciais às plantas, também tem a sua disponibilidade aumentada com a calagem. Então, nós podemos apontar aqui neste gráfico que o aumento do pH do solo promovido pela calagem aumenta a disponibilidade de molibdênio e cloro, dois ânions que são dissolvidos da fase sólida do solo, aumenta também a disponibilidade de fósforo, nitrogênio e boro, principalmente pela maior mineralização dos resíduos orgânicos em condição de pH mais favorável, como também aumenta a disponibilidade de potássio. Então, a calagem aumenta a disponibilidade de nutrientes em geral. Além disso, a calagem também aumenta a CTC do solo, porque nos solos nós temos muitos colóides de carga variável, especialmente nos solos muito desenvolvidos pedogeneticamente, onde na fração argila predomina a caulinita e os óxidos de ferro e de alumínio. E quanto maior a CTC do solo, mais cargas negativas teremos para reter cátions essenciais às plantas, como potássio, cálcio e magnésio. E também podemos dizer que a calagem é uma prática de custo baixo. O calcário é barato, o calcário não é caro como os fertilizantes industriais e é uma prática que é tranquila, não precisa muito investimento para o agricultor. Porém, a calagem também tem as suas limitações, ela não resolve tudo, ela tem as suas limitações. Uma delas é que os calcários utilizados na calagem são muito pobres em potássio, praticamente não tem potássio. Então, nós temos um aumento da saturação por bases do solo por causa do aumento dos teores de cálcio e de magnésio. Então, essa saturação por bases elevadas não é porque sobe potássio, cálcio e magnésio, somente esses cátions bivalentes que têm seus teores elevados, porém precisamos fazer a aplicação de potássio. Uma outra limitação da calagem é que os seus benefícios se restringem à camada superficial do solo,
onde o calcário foi incorporado. Então, geralmente, de 0 a 20 centímetros, 0 a 10, 0 a 15 centímetros, porque o calcário não é móvel no solo. Os produtos da dissolução do calcário não se movimentam e não lixiviam no solo, de modo que você corrige a camada superficial, porém o subsolo, a camada subsuperficial do solo não fica corrigida. Daí a importância da aplicação de gesso para melhorar o ambiente químico radicular do subsolo. Então, essas são as principais limitações da calagem. Em termos de efeitos colaterais ou desvantagens da calagem, nós poderíamos apontar que uma das principais desvantagens é que a calagem diminui a disponibilidade de micronutrientes metálicos do solo, ou seja, os teores de ferro, cobre, manganês, zinco e níquel no solo são diminuídos com o aumento do pH. O mesmo gráfico que mostramos anteriormente para vocês ilustra esse decréscimo da solubilidade e, consequentemente, da disponibilidade de micronutrientes ferro, cobre, manganês, zinco e níquel como aumento do pH. Então, não podemos fazer uma calagem para elevar demais o pH do solo, sob pena de causarmos deficiência desses micronutrientes nas culturas. Então, por isso que a faixa ideal de pH para as culturas entre 6 e 6,5, mas um pH 6 já seria um pH de bom tamanho para conciliar tanto a necessidade de eliminar problemas de toxidez por alumínio, fornecer cálcio e magnésio, como também não limitar tanto, não diminuir tanto a disponibilidade de ferro, cobre, manganês, zinco e níquel com o aumento do pH do solo. Principalmente se os solos forem arenosos e pobres em matéria orgânica, vamos ter aí uma desvantagem muito grande em aumentar demais o pH do solo, diminuindo bastante a disponibilidade desses micronutrientes. Um outro efeito colateral da calagem é a dispersão de argilas no solo. Com a calagem, nós podemos provocar a dispersão de argilas, porque o solo ácido ele tem o alumínio como principal componente ou integrante ali do complexo de troca do solo. E quando a gente faz a calagem, precipitamos o alumínio e substituímos na dupla camada difusa o alumínio, que é trivalente, pelo cálcio e magnésio, que são bivalentes. Então a gente está trocando um cátio trivalente, que é mais floculante, por dois cátios bivalentes, que são menos floculantes. Então isso pode aumentar a predisposição do solo à dispersão de argilas, de modo que o agricultor precisa adotar práticas de manejo do solo mitigadoras para evitar dispersão de argila e, consequentemente, aumento da compactação do solo e uma maior perda de solo por erosão. Um outro efeito colateral da calagem é porque ela acelera a decomposição da matéria orgânica do solo. Se, por um lado, as melhores condições de pH e maiores teores de cálcio e magnésio favorece as culturas, favorece os micro-organismos do solo, uma maior atividade microbiana, por outro lado, isso também vai aumentar a decomposição da matéria orgânica nativa. Os resíduos orgânicos do solo, os restos de cultura, adubos orgânicos, é importante que eles se decomponham, que os micro-organismos decomponham esse material para liberar os nutrientes para as culturas. Mas, ao mesmo tempo que os micro-organismos fazem isso, eles também vão aumentar a mineralização da matéria orgânica nativa do solo, que está conferindo CTC e a agregação do solo. Por isso que é importante que o agricultor adote sistemas de culturas, de manejo, que aumente bastante a produção de resíduos orgânicos no solo para ir compensando essa maior mineralização da matéria orgânica. E um último efeito colateral ou desvantagem da calagem
é porque ela aumenta as emissões de CO2 para a atmosfera, que é um gás promotor do efeito estufa. Quando fazemos a calagem, aplicamos ao solo calcário, e esse calcário tem carbono fóssil, o carbono do carbonato de cálcio, o carbono do carbonato de magnésio. Quando esse calcário reage no solo, esse carbono se transforma no gás CO2. Então, na calagem, a gente precipita todo o alumínio no solo e o carbono do carbonato, o carbono do calcário, ele se transforma no gás CO2 e vai para a atmosfera. E com isso, a gente aumenta as emissões de CO2 para a atmosfera e contribui bastante para o aumento do efeito estufa. No entanto, a gente precisa considerar que um solo calcareado, um solo com a sua acidez corrigida, ele vai proporcionar uma maior produtividade das culturas. Então teremos aí maior produção de fitomassa, maior produtividade significa mais fotossíntese, mais fixação de CO2 na atmosfera. Então a gente tem que analisar aí o balanço líquido de carbono. Não podemos apenas falar que aumenta CO2 para a atmosfera, porque ao mesmo tempo a maior produtividade das culturas vai aumentar a fixação de carbono nas raízes, na parte aérea, nas partes colhidas das plantas. Então isso não deixa de ser uma ação mitigadora. Então, pessoal, estes foram os principais benefícios e efeitos colaterais da calagem. Para mais informações sobre esse assunto, nos acompanhe aqui no nosso canal, assista outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, curta este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu comentário aqui neste vídeo e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse na área de química e fertilidade do solo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.